Graça e paz do Senhor, amados. Amém? Graça e a paz dos amados que estão em casa, os amados que estão aqui. Deus seja louvado por mais essa noite, por mais essa segunda-feira, amém? Que podemos estar na casa do Senhor para podermos estar aprendendo um pouco mais a palavra, amém? A lição de número 5 hoje vai falar sobre Zorobabel, quando ele recomeça a construção do templo, porque o templo já havia sido construído por Salomão, havia sido destruído, e aí então Deus levanta Zorobabel para dar início então à reconstrução do templo. Nós vamos ver um pouquinho também sobre ministério de profecia, a diferença entre ministério de profecia e profeta, tá? Tem diferença entre o ministério de profecia e de profeta, amém? Vamos entender um pouquinho então o que significa isso, amém? Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos, pedindo para o nosso Deus que venha nos capacitar, venha nos dar entendimento, que o Espírito Santo nos ajude, nos auxilie neste momento, nesse estudo, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, te damos graças, ó Pai, por este momento na Tua presença, por podermos estar reunidos aqui para juntos aprendermos mais a Tua palavra, ó Deus. Senhor, eu quero te pedir agora que o Senhor derrame bênçãos sem medida, Senhor amado, sobre o Teu povo aqui presente, sobre os Teus filhos que estão assistindo e que irão assistir essa live, Senhor amado, este estudo. Senhor, eu me coloco à sua disposição, usa-me, Espírito Santo, conforme o Teu querer, traga à minha memória tudo aquilo que eu tenho estudado, que o Senhor tem colocado no meu coração, ó Pai, em nome de Jesus. Entrego nas Tuas mãos, Senhor, este estudo, que seja tudo para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Amém. Antes de nós entrarmos na lição, só lembrando os irmãos, então, que eu tenho canal no YouTube, amém? Entrem lá, se inscrevam, deixem o like, porque quanto mais pessoas se inscreverem no canal, quanto mais like, quanto mais joinha tiver, mais o YouTube disponibiliza qualidade para os vídeos, amém? Compartilha, porque é uma forma também de você estar evangelizando. A partir do momento que você compartilha esse estudo, que você dá um ok, você assiste este estudo, ou você deixa seu comentário, você vai estar auxiliando na obra de Deus. Não é porque eu estou aqui ministrando, porque estou aqui pela graça do Senhor, pela misericórdia do Espírito Santo, porque se é por mim não sai nada, né? Porque nós mesmos não somos capazes, mas o Espírito Santo é que nos capacita. Então, entrem lá, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, amém? Para que mais vidas possam ser tocadas, mais vidas possam ser abençoadas com a palavra do Senhor, amém? O nosso texto áureo, que está no livro de Ageu, capítulo 2, versículos 10 e 18, vai falar o seguinte. Eu vou ler direto na palavra de Deus, mas talvez mude só um pouquinho em relação à versão da Bíblia, do livrinho de vocês, mas não é nada difícil. Quem está em casa, então? Livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículos 10 e 18. Diz assim a palavra do Senhor. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Versículo 18. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Amém? Se os amados quiserem, leiam depois em casa, né? O livro de Ageu é pequenininho, tá? O livro de Ageu é um dos menores documentos registrados na Bíblia. Ele só tem 4 mensagens e tem 600 palavras aproximadamente, tá? Ele é chamado profeta menor, um dos profetas menores, mas não é menor no sentido de valorização. É menor no sentido de conteúdo, porque o seu livro realmente é pequeno, amém? Então, quando a gente fala de profetas menores e profetas maiores, não é pelo seu grau de influência ou de importância da sua palavra, e sim pelo tamanho do livro que eles escreveram, amém? Glória a Deus. O pessoal que estiver em casa aí também, se for surgindo dúvidas ou quiser comentar alguma coisa durante a lição,
por gentileza, pode compartilhar. Nossos assistentes, meus assessores técnicos estão aqui. A Vivian está de molho só um pouquinho, tá? Mas não é porque... É porque eu dei uma tarefinha para ela que ela vai ter que ministrar uma lição. E eu vou comentar. Então, por isso que eu tô deixando ela meio de ladinho assim, descansando, tá, amados? Então, se alguém sentiu falta da minha comentarista, é porque eu tô deixando ela calminha ali, tá? Na aula que vem, o Ricardo, meu genro, vai estar comentando a lição de número 6. E depois a nossa amada Tati. Glória a Deus! E essa mulher também é benção, hein, gente? Olha, Deus tem trazido cada auxiliar aqui que olha... Tati Rogatti. Eu posso falar igual o pastor falou ontem. Eu posso deixar o estudo bíblico, posso sair de férias, que eu tenho quem ministra aqui, graças a Deus. E não é um só, não. Assim, serita, Tati. Não é um só, não. Só aqui tem uns 4. Pastel de rodoviária. Essa é. Cheio de óleo. Pouca carne, cheio de óleo. Glória a Deus. E a nossa verdade prática, amados, olha que linda essa verdade prática da nossa lição. Sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Sob quer dizer embaixo do poder de Deus, a igreja torna-se imbatível. Então, amados, se nós estivermos debaixo da direção do Senhor, debaixo do poder de Deus, ninguém pode impedir que a igreja avance, a não ser nós mesmos, né? Se formos desobedientes. Amém? A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, depois Ageu e depois Zacarias. No livro de Esdras, capítulo 5, versículos 1 e 2. Esdras 5, versículos 1 e 2. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, e lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Ageu 1, versículos 1 e 12. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, do sumo sacerdote, dizendo, versículo 12, então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Amém? Zacarias 4, de 6 a 10. E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graças a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esse se alegrará vendo prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Amém? Glória a Deus. Então aqui está falando, só um detalhe aqui, amados. Esse Josué que aparece aqui não é o Josué que estava com Moisés, tá? Esse é outro Josué, ele é um sumo sacerdote. E a gente tem falado tanto de Zorobabel. Quem era Zorobabel?
Bem rapidinho, só para nós entendermos um pouquinho. Ele foi um príncipe de Judá e descendente do rei Davi. A história de Zorobabel registrada na Bíblia acontece no período pós-exílio, ou seja, quando os judeus voltaram da escravidão. Os estudiosos não conseguiram definir exatamente qual é o significado do nome Zorobabel. Alguns dizem que ele era filho de Salatiel e neto de Jeoaquim, que era rei de Judá, prisioneiro na Babilônia. Está lá em Esdras 3:2, Ageu 1:1 e Mateus 1:12. Mas já o texto de 1 Crônicas 3:19 diz que ele era filho de Pedaias, irmão de Salatiel. Na tentativa de explicar essa diferença, alguns estudiosos acreditam que houve um erro de transcrição na hora do copista transcrever, mas isso não vem ao caso. O que importa é que ele foi escolhido pelo Senhor. É só para a gente entender um pouquinho. E ele era responsável pelos assuntos civis da região de Judá, sob o governo persa. Ele era uma espécie de juiz ali daquela região. Por isso, Zorobabel é designado na Bíblia como governador de Judá. Está lá em Ageu 1:1 e 2:2. Já Josué era o sumo sacerdote que cuidava dos assuntos religiosos. Esse Josué era filho de Josadaque e descendente de Zadok, o sacerdote, conforme 1 Crônicas 6:8 e 15. Então, só um pouquinho de contexto, assim, para a gente entender um pouquinho quem foi, né, esse Zorobabel, por que ele é tão citado, por que ele foi escolhido, porque ele tinha uma linhagem nobre, primeiramente, e depois ele já desempenhava uma função de liderança sobre o povo e uma certa autoridade. Amém? Então, por isso ele foi escolhido para ajudar na reconstrução do templo. Amém? O subsídio teológico, aqui antes de nós iniciarmos. De acordo com a teologia, sabemos que os profetas apresentavam a vontade de Deus ao povo por meio de mensagens, né? Que era entregue através do Espírito Santo. Lembrando que naquela época dos profetas do Antigo Testamento, o agir do Espírito Santo era limitado. Não era como hoje, que vivemos o tempo da graça. Amém? Portanto, os profetas representavam quem? Representavam a Deus perante o povo. E uma prova disso é a iniciativa de reconstruir o templo, porque foi Deus quem colocou no coração deles o desejo de estarem reconstruindo o templo. Só que aí, diante da mornidão espiritual do povo e do abandono da casa de Deus, Deus teve que levantar os profetas. Nesse caso, Ageu e Zacarias, para poder despertar o povo novamente e reativar sua obra, porque Deus sempre vai cuidar para que a sua obra continue. Então, mesmo que o povo de Deus fique morno, acabe se esfriando, Deus sempre levanta alguém para retomar a sua obra. Amém? Nós vamos estudar nessa lição aqui como Deus, depois da construção do templo, ter ficado parado 15 anos, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. Ele ficou 15 anos parado. Nós vimos na lição passada que eles começaram a reconstruir. Aí o que aconteceu? O povo foi lá, mentiu para o rei, falou que os judeus não prestavam, que os judeus não iam pagar os impostos, e o rei, sem consultar os registros, mandou embargar a obra, digamos assim, né? E aí os judeus ficaram com medo, recuaram, pararam a obra e fizeram o quê? Começaram a se dedicar só para a casa deles, a construir suas próprias casas, a melhorar suas casas, nada contra, mas esqueceram da casa do Senhor. E aí o Senhor falou assim, não, peraí, não pode ser assim, vamos mexer esse povo aí de novo. Foi então quando Deus levantou 2 profetas, Ageu e Zacarias, e até mesmo Malaquias, né? Para profetizar sobre os habitantes de Jerusalém. Essas profecias não foram profecias contra idolatria. Lembra que nas primeiras lições nós vimos que o povo foi tratado no cativeiro, não teve mais idolatria, tanto que a única imagem que tem entre os judeus é a estátua do rei Davi, ainda com o nariz quebrado, né? Que é para simbolizar que o ser humano é falho. Então não precisava mais. Só que o povo estava com medo, o povo estava esmorecido, estava na mornidão espiritual. Então Deus levantou esses 3 profetas, Ageu, Zacarias
e Malaquias, que são profetas pós-cativeiro, que profetizaram o reavivamento do povo. Amém? Ageu chega até a dizer que vocês espalham bastante, plantam bastante, mas não colhem nada. Vocês vestem, não se aquecem, comem, não são saciados, e estão guardando dinheiros em sacos furados. Por quê? Porque estavam deixando a casa do Senhor de lado. O que deixa a casa do Senhor de lado? Se nós trouxermos para os nossos dias de hoje, quando nós não devolvemos o nosso dízimo para o Senhor, quando nós não damos as nossas ofertas, quando nós não contribuímos para a obra de Deus, vai acontecer igual ao povo de Jerusalém. Podemos ganhar 5, 6, 10 mil, nunca vai ser suficiente, porque a casa do Senhor tem que ser prioridade. Recebemos o dízimo, a 10ª parte, temos que devolver ao Senhor, e aí em cima daqueles 90%, aí o Senhor vai trabalhar e abençoar. Amém? Era isso que estava acontecendo lá. Eles tinham deixado a casa de Deus de lado e pensado só em si mesmos. O que é isso? É o antropocentrismo, quer dizer, eu sou o cara. E esse é um dos princípios da teologia da prosperidade, que é uma teologia que vem se pregando aí, que nós podemos tudo, que nós temos todos os direitos, todos os benefícios. Sim, a Bíblia fala que nós temos benefícios, que nós temos privilégios como filhos de Deus. Mas a Bíblia não fala em momento algum que Deus é obrigado a nos abençoar financeiramente. A Bíblia fala que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E infelizmente o que tem se pregado por aí em muitas igrejas é assim: vem até mim, ou vem até a minha igreja, porque daqui você vai sair com carro zero. Vem até a minha igreja, porque daqui você vai se tornar um empresário. Quer dizer, não é venha para a minha igreja para você se arrepender dos pecados, para você ter a salvação. Nós temos que tomar cuidado com isso. Deus promete nos abençoar? Promete, desde que a gente siga os seus ensinamentos. Então, trazendo para os dias de hoje, o que estava acontecendo lá com o povo judeu era isso. Eles pensaram neles, estavam se enriquecendo, construindo suas mansões, digamos assim. Não tinha carro, mas comprando camelos e cavalos, que na época valiam uma fortuna, e esquecendo a casa do Senhor. Aí então Deus levantou Zorobabel, despertou Zorobabel através dos profetas, fazendo com que os anciãos também, peraí, mas tem razão, nós estamos pecando contra o Senhor, por isso não temos prosperado, por isso temos sofrido. E aí então construíram o templo, e depois de construído, o povo de Deus passou a adorar no templo por mais ou menos 360 anos aproximadamente, até a até a terceira grande reforma feita por Herodes o Grande. Amém? Porque o templo foi construído por Salomão, reconstruído por Zorobabel, e Herodes o Grande então fez várias reformas, porque se a gente for estudar o contexto bíblico, o contexto histórico da época, fala que ele era um grande construtor, ele era muito inteligente, ele fez grandes obras, esse Herodes o Grande, e uma delas foi também reconstruir o templo. Amém? Mas só para a gente entender um pouquinho do contexto aqui, através do ministério de 2 profetas, podemos até colocar 3, né, porque Zacarias também ainda profetizou, Deus levantou 2 profetas. Primeiro veio Ageu 1:1. No primeiro dia do 6º mês, o 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadoque, dizendo, aí vocês lendo o restante, né? E também levantou-se Zacarias, está lá Zacarias 4:1-6. Depois, o anjo que falava comigo tornou a despertar-me como se desperta alguém do sono. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não vieram atendendo convites de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou.
Então esses dois profetas, não foi nenhum líder de Jerusalém que pediu, mas foi o Deus Altíssimo. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com 2 líderes e também com o povo judeu. Esdras 5:1. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Vamos ver agora então Zorobabel. O líder político recebeu uma mensagem pessoal. Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. Amém? E hoje não é diferente, amados. O Senhor sabe quando nós não estamos conseguindo mais. O Senhor sabe quando as pressões do nosso dia a dia, quando o mundo nos pressiona a ponto de nós esmorecermos. E aí o Senhor faz o quê? Usa os seus profetas. Aleluia. E naquele momento que você está mais precisando, Deus levanta alguém com o dom de profecia para te exortar, para te animar, para te confortar. Amém? E nós temos profetas nos dias de hoje ainda assim. Temos o dom de profecia, sim. E Deus seja louvado por isso. Amém? A mensagem de Deus veio sobre a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. Está lá em Zacarias 4, de 1 a 4 e 13. Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me como se desperta alguém do sono e me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e uma à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu senhor? Ele disse: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então lá em Zacarias 4:6 ele vai falar, novamente, né? Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel. Amém? É o recado de Deus para Zorobabel, que é nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. As dificuldades que pareciam montes grandes diante de Zorobabel seriam como uma campina, uma planície. Zacarias 4:7. Quem você pensa que é a montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. E quantos hoje não estão passando talvez por essa dificuldade também? Quantos amados hoje, talvez que estão aqui ou estão em casa ou que vão assistir esse estudo, não estão passando por isso? Não estão vendo à sua frente uma dificuldade tão grande que parece uma montanha intransponível. Mas nessa noite, assim como o Senhor falou para Zorobabel, o Senhor fala para nós também. Quem você pensa que é a montanha majestosa? Ou quem você pensa que é o problema? Diante do meu Deus, diante do nosso Deus, que nos capacita, se preciso for, a escalarmos essa montanha, para chegarmos aonde Ele quer que nós chegamos. Basta para isso que nós confiemos verdadeiramente naquele que tudo pode, naquele que fez e vai continuar fazendo sempre, segundo o seu querer. Vai continuar realizando em nós o querer e o efetuar. Amém? Basta para isso que nós o conheçamos e que o buscamos verdadeiramente. Amém? Deus ainda garantiu, olha que lindo, a Zorobabel que as mãos dele acabariam a construção do templo. Então, amados, se Deus deu algo nas mãos de vocês, se Deus entregou alguma coisa
e o inimigo está dizendo que vocês não vão conseguir, tomem posse dessa palavra, amados. Se Deus disse a Zorobabel que ele iria, se o Senhor entregou na mão de cada um algo, é porque Ele sabe que nós temos capacidade, é porque Ele sabe que vai dar conta de fazer. Ele também sabe que se fraquejarmos, Ele vai estar conosco para nos ajudar. E se preciso for levantar profetas para nos animar, para nos motivar novamente, para nos dar aquela injeção de ânimo e chegarmos até o fim da obra que Ele nos escalou para fazer. Amém? Amém. Olha lá, Zacarias 4:9. As mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo. Suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Josué, sumo sacerdote, líder espiritual do povo, também recebeu uma mensagem pessoal. Nós vimos na lição passada, né, que ele estava com os vestidos sujos. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas, Zacarias 3:4, e que se pusesse sobre a cabeça uma mitra limpa, Zacarias 3:4 e 5. Então o anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloque um turbante limpo na sua cabeça. Colocaram o turbante nele e vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. Amados, isso é muito lindo e muito forte para nós hoje. Josué estava em pecado mesmo sendo sumo sacerdote. Mas naquele dia o Senhor trocou as suas vestes. E o Senhor faz o mesmo conosco. No dia que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele tira as nossas vestes sujas, as nossas vestes de pecado, e nos dá vestes novas, vestes brancas. Tudo bem que no decorrer da nossa caminhada pode acontecer de virmos a sujar novamente as nossas vestes, porque nós somos falhos, somos seres humanos. Mas aí o Senhor volta a falar para nós: filho, hoje eu tiro as suas vestes. Mas isso acontece quando? Quando reconhecemos que somos pecadores e pedimos misericórdia para o Senhor. Falamos: Senhor, eu errei, eu pequei, me ajuda. Então Ele faz isso. Ele troca as nossas vestes rasgadas, sujas, manchadas, por vestes limpas. E esse turbante era o símbolo do sacerdote. E Ele coloca nas nossas cabeças uma coroa de justiça. Amém? Então, se nós pecamos, nós temos liberdade para chegarmos diante do Senhor, rasgarmos o nosso coração e falarmos: Pai, perdoa, me ajuda, eu quero ser melhor. Amém? Glória a Deus. O povo também recebeu. Então, olha, primeiro foi quem? Primeiro, então, foi Zorobabel, depois foi Josué que recebeu a palavra, e agora o povo também recebeu a mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequências da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. Lembra que eu comentei no começo? Tem plantado muito, colhido pouco, comem, mas não se fartam, se vestem, mas passam frio do mesmo jeito, guarda o dinheiro e some. Por quê? Porque vocês têm se ocupado mais com a casa de vocês do que com a casa do Senhor. E quantos não têm dado? Aqui não, glória a Deus que a nossa igreja, Deus tem levantado homens e mulheres de Deus que têm dizimado e ofertado na casa do Senhor. Mas quantos que muitas vezes falam assim: meu Deus, mas se eu der o meu dízimo do meu 13º, por exemplo, que eu acho que é o período que menos o pessoal quer dizimar, porque o valor é alto, mas eu não vou poder comprar isso, mas se eu não der o dízimo, por outro lado, eu vou poder comprar isso. Amados, não é isso que a palavra de Deus fala. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na sua casa. Todo profeta, todo sacerdote é digno do seu, todo obreiro é digno do seu salário. Tudo bem, o nosso pastor não vive do salário da igreja, porque ele tem um outro
emprego, a nossa igreja é simples, mas tem igrejas que os pastores vivem exclusivamente do salário da igreja, não tem outro trabalho, não tem outra renda. E se nós não dizimarmos? E se nós não ofertarmos? E a casa do Senhor, o templo do Senhor, precisa de reformas também. Precisa de pintura, precisa de equipamentos novos, para podermos também melhorar para os irmãos. E isso vem da onde? Dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então, isso é a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu. Ali, Ageu 1, 6 e 9. Leiam em casa para vocês verem. Ageu 1, 4 fala também, a casa é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Se trouxermos para os dias de hoje, por um acaso, é tempo de nós andarmos de carro novo, enquanto os irmãos da igreja sequer têm o que comer? Ah, então não posso ter carro novo? Não é isso. É que quando nós nos preocupamos primeiramente com o reino de Deus, as demais coisas nos são acrescentadas. É que nós temos a mania de querer tudo na hora e tudo grande. Esquecemos de agradecer pelas pequenas bênçãos que o Senhor nos dá. Uma conta de luz que baixou R$10, um gás que dura 4 meses, uma compra que eu vou fazer que eu economizei R$20. Ah, mas é só isso? O Ricardo deu um exemplo bem interessante, domingo lá dos R$10, né, Ricardo? Da questão espiritual. Do tempo. Isso, do tempo, né? Dá pra gente jogar para nossa vida espiritual. Se você ganhar, eu vou colocar mais ou menos o valor, porque eu não lembro exatamente o valor ali, mas vamos lá, você ganhou lá R$85 mil, a poupança, 85.690, vamos supor. Aí R$10 sumiu da sua conta. Você vai jogar fora os outros 85 mil e pouquinho, por conta daqueles R$10? Ou você vai deixar para lá aqueles R$10 e vai continuar a sua vida? Normalmente você deixa para lá os R$10 e continua a sua vida. Só que trazendo para a nossa vida, esses R$10 pode ser 10 segundos que nós deixamos que a raiva, que a tristeza, que a falta daquilo que nós desejamos, mas que não necessitamos, faça com que nós percamos os outros minutos, o restante do nosso dia. Ou muitas vezes percamos até a nossa vida. Porque não perdoamos, porque nos negamos a dizimar, que é um compromisso com a palavra de Deus. Que não é o pastor que está pedindo dinheiro. É a palavra de Deus que fala. Porque olhando em dinheiro, R$10 é pouco. E olhando em tempo, 10 segundos de raiva, ou 10 segundos que você não perdoa, pode estragar o seu dia inteiro. Então precisamos começar a pensar nisso. E o povo aqui não estava pensando nisso. Começou a pensar como se só no seu próprio umbigo. Por isso que Deus teve que levantar os profetas e dar uma sacudida. Fora que a igreja, muitas igrejas estão lendo um pouco Malaquias, né? Malaquias 3, 8, 10. Porque, querendo ou não, se nós não dizimar, nós somos, a palavra diz em Malaquias, nós somos ladrões. Muito bem colocado, Rafael, é verdade. É verdade. Em que me roubastes? Nos dízimos e nas ofertas. Por que não se lê mais Malaquias quase nas igrejas? Não. Dói, né? Porque mexe com o quê? Bolso. Isso é muito bem colocado, é verdade. Nós temos que tomar cuidado com isso. Queremos para nós, esquecemos o Senhor. E aí? Ageu também falou do prejuízo que eles sofreram, porque o homem busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. Olha aí. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Ageu 1:8. Amém? Então isso que o Rafael colocou é muito sério e é verdade. Por que o povo tem sofrido? Porque não tem lido a palavra. A palavra mesmo fala: meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Quantas pessoas são inteligentíssimas, constroem coisas assim extraordinárias, mas são tão, digamos assim, que eu não vou colocar a palavra burro porque eu acho muito forte, mas são tão desprovidas de conhecimento quando se trata das bênçãos que Deus tem para a vida dele, porque se negam a ler a palavra. Ou então outros se acham tão espirituais
que acham que não precisam mais ler a palavra. Não porque eu oro todos os dias, porque o Senhor fala direto comigo. Sim, Ele fala mesmo, se você ler a palavra. Se você ouvir uma pregação. Se você for no culto. Mas se você não se alimentar, você morre. E o alimento de um crente é a palavra de Deus e a oração. Esse é o alimento de um crente. Quantos crentes estão sofrendo de inanição aí? De nanismo espiritual? Não cresce espiritualmente. 20, 30 anos congregando e nunca saiu daquilo. Mas por quê? Porque não busca. Não busca o alimento, não busca a vitamina, não busca o crescimento. Aí outro irmãozinho que vem 3, 4 meses que está na igreja, já é separado para... Mas por quê? Vai olhar a vida do irmãozinho, da irmãzinha. Então, essa lição é para a gente refletir. Zorobabel levou uma sacudida, porque ele estava na mornidão. Acordou, foi e fez. O povo acordou. E Deus abençoou. E hoje Deus está chamando a gente novamente para isso. Acorda! A igreja do Senhor está sendo deixada de lado. O evangelho está sendo negociado. A palavra de Deus está sendo motivo de barganha. Vem para a minha igreja que eu te dou isso. Não é vem para o Senhor que você ganha a salvação. Não é vem para o Senhor que você ganha a vida eterna. Não, vem para o Senhor que você ganha uma Ferrari. E aí, dinheiro para colocar gasolina e pagar os impostos, o seguro, que tem que ter seguro, né? Então esse evangelho do oba-oba não pode ser pregado. Esse evangelho do venha a nós o vosso reino, sua vontade de nada, não é evangelho de Deus. Isso é picaretagem. Isso é brincar de pregar o evangelho. Ponto 2. O resultado da mensagem dos profetas. Olha que interessante. Os profetas receberam a mensagem de Deus e essa mensagem fortaleceu os líderes do povo e influenciou muitos. Por que a mensagem influenciou muitos? Porque a Bíblia diz que os profetas receberam o sopro de Deus. Pneuteustos, ou o próprio Espírito de Deus, que em hebraico é Ruach HaKodesh. Olha só, falando em hebraico já, viu? Que chique. Ruach HaKodesh. Está lá em 2 Pedro 1,21. E dessa forma a mensagem era recebida como poder fortalecedor do Espírito Santo. Com isso, os líderes, juntos com o povo, receberam a capacidade necessária para concluir a obra. Tá? Isso é um subsídio teológico que eu trouxe para vocês aqui. Então, o poder de Deus se manifestou através da mensagem destes homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Então, Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa. Esdras 5:2. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes no povo na direção do trabalho. Glória a Deus. O apóstolo Pedro faz uma revelação em uma das suas passagens bíblicas que ele fala que homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito de Deus. Quando Deus soprava o Espírito Santo vinha sobre os profetas, e quando esses profetas falavam, então não era mais voz humana, e sim a voz do próprio Deus. E essa voz vinha carregada de tanto poder, esse poder que em grego é chamado dunamis, que significa poder para remover aquilo que impede a obra. Então, no caso do povo de Zorobabel, o que foi removido? A mornidão, a frieza, o comodismo, estava impedindo que a obra fosse feita. E em cada período que o dunamis de Deus, que o poder do Espírito Santo vem sobre a igreja, ele remove aquilo que está impedindo. Se o que está impedindo de nós fazermos a obra é o nosso vizinho, Deus remove. Se o que está nos impedindo de fazer a obra é o nosso trabalho, Deus remove. Se o que está impedindo de nós fazermos a obra é a internet, Deus remove. Porque o poder de Deus é soberano. E a vontade dele prevalece acima de qualquer coisa. Amém?
E nesse momento foi removido. Por quê? Porque os profetas estavam cheios do poder de Deus. Quando os inimigos vieram a eles, perguntando quem havia dado ordem para edificar a casa, responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro. Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo. E os inimigos não puderam impedir a obra, até que fosse dado conhecimento dos fatos ao rei Dário, que então agora reinava sobre todo o império persa. Está lá em Esdras 5:5. O rei Dário mandou que seus escrivães verificassem o referido edito de Ciro, e se ele havia dado ordem para a construção da casa do Senhor em Jerusalém. Feita a verificação nos registros dos editos do rei da Pérsia, foi encontrada a ordem dada por Ciro, e assim o rei Dário confirmou a permissão para a construção do templo. Amém? Então, olha, na edição passada nós vimos que os inimigos usaram a lei, usaram do direito para enganar o rei, que não foi consultar os registros para verificar se aquela acusação era verdadeira ou não. Parou-se a obra e ficou aproximadamente 15 anos. Gente, 15 anos é muito tempo. Pensou você ficar 15 anos sem ir para a igreja? Sem adoração? Misericórdia, não consigo nem imaginar. Fiquei 2 meses. 2 meses já foi terrível, não foi, Marcélia? Imagina 15 anos. Morre de vez, espiritualmente falando, acabou. Os profetas de antigamente eram os profetas mesmo, né? Porque o Espírito, que você falou, o Espírito Santo desvia. Mas só que o Espírito Santo vinha neles, se manifestavam neles e subia de volta. Né? Exatamente, o Espírito Santo não permanecia. Eles não tinham, era a mesma coisa assim, nós ficávamos sem igreja, eles ficavam sem o Espírito Santo, que é pior ainda. O que é pior ainda, exatamente, é bem isso. E a gente vai ver um pouquinho mais pra frente depois, sobre a manifestação do Espírito Santo, a diferença do antigo, que era exatamente isso que acontecia, o Espírito Santo vinha, falava e voltava, entregava aquilo e pronto. Hoje não, hoje o Espírito Santo está aqui, hoje o Espírito Santo nos dá entendimento da palavra, hoje ele é presença constante em nossas vidas, basta que a gente queira que ele esteja presente em nossa vida também, porque ele não é intruso, né? Então nós precisamos da liberdade para isso. E aí então o que aconteceu? Quando houve então o rei Dário confirmou a permissão, houve um impulso espiritual dado pelos profetas, e aí continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. O detalhe, Rafael, quando o Espírito Santo falava através dos profetas, essa fala era tão forte que eles não perdiam mais o avivamento. O impulso que lhes foi dado naquele momento permaneceu até o término da construção, que não foi um dia ou 2, foram anos para terminar a reconstrução do templo. Porque eles ouviam e respeitavam, vamos ver um pouquinho mais para frente depois, como era o respeito dado aos profetas naquela época. Como era feito? Quem eram esses profetas? Como Deus os escolhia? Amém? Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua cooperação. Olha só, eles não simplesmente entregaram, saíram, tchau e benção. Não, regaçaram as mangas e foram ajudar na construção. Prosperando pela profecia do profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido, edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandado de Deus, do Deus de Israel, e conforme o mandado de Ciro, e de Dário, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Está lá em Esdras 6,14. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir, a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, Dário, Artaxerxes, rei da Pérsia. Amém? E acabou-se esta casa. Esdras 6,15. Que grande bênção! O despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se, e agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado ao resultado glorioso. Toda honra e glória sejam somente ao
Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Eu vou só ler um subsídio teológico aqui rapidinho. O reinício da conclusão da construção do templo só foi possível graças aos ministérios proféticos de Ageu e Zacarias. Suas profecias incluíram ordens diretas de Deus, está lá em Ageu 1:8, advertências e repreensão, Ageu 1, de 9 a 11, exortação, Ageu 2:4, e alento, mediante a promessa de bênçãos futuras. A palavra de Deus, através de Jeremias, pusera em marcha o início da reconstrução do templo. Da mesma forma, agora, a palavra do Senhor, através de Ageu e Zacarias, impulsionava a conclusão da obra. Amém? Até aqui tranquilo? Alguma colocação? Alguém? Não? Sim? Ponto 2. O ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. Olha só, uma inesperada operação sobrenatural. Subsídio teológico. A teologia ensina que as manifestações de Deus no Antigo Testamento ocorreram da seguinte forma: por teofanias. O que são teofanias? São aparições de Deus. Isso acontecia em forma de homem, Gênesis 18:2, por meio de formas espirituais, como anjo, fogo, nuvem. Por exemplo, a sarça ardente lá, quando Moisés viu. Tá? As sarças existem. Na península do Sinai tem muitas sarças. Isso aqui é uma região muito quente, acho que eu comentei alguma coisa na aula passada com vocês. E ela tem uma resina que ela solta. E dependendo da quantidade dessa resina e do calor muito intenso, essa sarça vem a pegar fogo. Tem combustão espontânea. Claro que no momento em que Moisés viu aquela sarça, o Senhor usou aquilo para se manifestar. Isso é uma teofania. É uma manifestação, uma materialização de Deus. No deserto, à noite, como uma coluna de fogo para aquecer o seu povo. Durante o dia, como uma nuvem para fazer uma sombra. Amém? Ou em forma de anjos e outras manifestações. E também por meio da medida do Espírito Santo dado aos homens, governantes, sacerdotes e profetas. Está lá em Números 11:17 e João 3:34. Agora, na dispensação da graça do Espírito Santo, em sua plenitude, está atuando com poder na vida dos filhos de Deus. Atos 1:8. Então, no Antigo Testamento, como o Rafael muito bem colocou, o Espírito Santo vinha, entregava a palavra, entregava a profecia e retornava. A partir do Novo Testamento, não. A palavra de Deus fala que o véu foi rasgado. Quando Jesus deu a sua vida por nós na cruz, ele rasgou o véu e nos deu livre acesso ao Pai. E ele falou: eu vou, mas deixarei o Consolador. Amém? Ponto 1. Manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Há muitos exemplos no Antigo Testamento, mas nós vamos ver apenas 2. Primeiro, Moisés, o grande líder que Deus levantou para libertar seu povo da escravidão do Egito. Recebeu de Deus um preparo sobrenatural, o que lhe deu muita autoridade espiritual. Com sua vara fazia grandes maravilhas. Está lá em Êxodo 4:17, né? E leve na sua mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. E depois temos o profeta Elias, né? O profeta de Deus, foi revestido de autoridade sobrenatural para ajudar Israel, que havia sido levado à idolatria pelas suas lideranças políticas, em particular pelo ímpio Acabe, rei de Israel, nos dias de Elias. Pôde assim realizar grandes milagres, fez com que não chovesse sobre a terra por 3 anos e meio, além de outros. O ponto alto do seu ministério foi o confronto com os profetas de Baal, no Monte Carmelo. Nessa ocasião, a manifestação sobrenatural do poder de Deus fez o povo clamar: só o Senhor é Deus. 1 Reis 18:39. Quem não conhece, né, essa passagem aqui?
É que o pessoal, todo mundo devora a Bíblia, né? Glória a Deus. E uma coisa interessante, não está aqui na lição, mas que eu acho que é importante a gente comentar. Você vê, Moisés, um grande homem de Deus, libertou seu povo de Deus da escravidão. E Elias enfrentou os profetas de Baal. Teve autoridade para mandar ficar sem chover tanto tempo. Engraçado que os dois fraquejaram. Por quê? Porque eles eram seres humanos. Então não adianta nós pensarmos também, porque nós somos filhos de Deus, nós não vamos fraquejar. Nós vamos falhar. Elias, depois de ter enfrentado os 300 profetas de Baal, entrou em depressão. Fugiu para a caverna. Sabe o que é o mais interessante? Eu li um livro uma vez que é Temperamentos Transformados, né? E aí ele fala que Moisés e Elias tinham um temperamento melancólico, que é tipo aquele um dos piores temperamentos, que é aquela pessoa bem depressiva, que pensa muito com sentimento, sabe? Age por emoção. Só que aí ele fala desse temperamento depois que eles foram transformados por Deus, né? E aí a diferença que é. E assim conosco mesmo, né? Porque nós temos temperamentos que às vezes, se a gente se deixar levar, a gente cai mesmo. É medo, é melancolia, ou fica naquela da hiena, né? Oh dia, oh azar. Nada dá certo, nada dá bom, tudo tá ruim. Eles os caras, né? Nossa, Moisés lá. Sim, viu? Então, melancólico. não dá para imaginar, né? A gente não consegue. Moisés esteve frente a frente com o Senhor. Ele recebeu das mãos do Senhor as tábuas da lei. Seu rosto brilhava quando ele desceu do monte. E ele teve momentos de fraqueza, porque ele era um homem. Elias chegou a pedir para morrer. Por medo de uma mulher. Olha só como a mulher faz medo de um homem. Misericórdia, brincadeira. Quando é de Deus, faz transformação. Quando não é de Deus, coisa é feia, sai de baixo, né? E é verdade, por que tem que trazer isso para a nossa realidade? Por que a gente tem que pensar um pouquinho? Porque às vezes a gente acha que a partir do momento que a gente recebeu o Senhor como Senhor e Salvador, recebeu Jesus, batizou, estou levando uma vida reta, pronto, acabou. Eu sou super homem, super mulher. Não existe. Todos nós somos passíveis de erro. Eu falo todos e eu me incluo nisso principalmente. Ai de mim se eu não vigiar. Tem dias que eu tenho vontade de, né? Aí eu aprendi a xingar sem ofender, sem falar palavrão, gente. Essa Jezabel. Como é que é esses... A gente falou ontem, esqueci agora. Olha, nem xingar mais eu sei, nem... Filho de fariseu. Esse filho de fariseu, incircunciso. Muito bem, obrigada, Rafael. Essa fíbora. Ué, eu não tô falando palavrão, né? Mas o que esse é xingamento cristão? Tô brincando. É culpa da Eva, né? Então, mas assim, a gente brinca, mas eu digo assim, porque a gente é ser humano, somos passíveis de erro. Nós somos passíveis de falhas. E se nós não nos deixarmos ser transformados pelo Espírito Santo, eu já falei várias vezes, não canso de falar, não tenho vergonha de falar. Se não fosse Cristo na minha vida, vocês não me ver sentadinha aqui falando, não. Porque eu não tinha trava na língua, não. Eu achava que eu era grande coisa. Não era nada, né? Mas eu achava que eu era, né? Mandona, então, meu Deus do céu. E as pessoas não é que respeitam, eu tinha um medo, né? Porque só de olhar eu já... Hoje não. Hoje eu entendo que não é assim. Porque Deus transformou minha vida. Mas eu permiti ser transformada. E quando a gente permite passar pela olaria de Deus, que dói, ser quebrado, passar pela fornalha, né? Ser moldado, tirar as imperfeições, as impurezas, para conseguirmos ser um vaso de honra na casa do Senhor, demora. É bem que esse livro que eu falei comenta sobre isso. Então. A gente não pode ser aquele crente gabriela, falar, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Aí ele fala que tipo, você tem o seu temperamento, você tem o seu jeito, mas a partir do momento que você deixa Deus trabalhar na sua vida, ele pega o seu temperamento e começa a extrair as partes boas que tem daquilo,
entendeu? E aí, a partir desse momento, você é transformado sem deixar de ser quem você é, mas aí você começa a ser guiado pelo Espírito Santo. É verdade. Então, síndrome de crente Gabriela tá fora. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não. Um servo de Deus, uma nova criatura, não pode. Nós somos mudados constantemente. Nós somos moldados dia após dia. Ninguém é perfeito. E quando chegamos à perfeição, o Senhor nos recolhe. Porque estamos no mundo imperfeito. Não podemos nos deixar moldar pelo mundo. E sim, temos que ser moldados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Ponto 2. Manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. 1 Coríntios 12, de 4 a 6. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Glória a Deus! Os apóstolos eram revestidos destes dons, meio divino para a conversão de muitas almas. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo, representante da segunda geração, uma mensagem de exortação. Não desprezes o dom que há em ti. 1 Timóteo 4,14. Ou aqui ele fala que não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Pouco antes de ser martirizado, Paulo voltou a escrever a Timóteo: despertes o dom de Deus que existe em ti. 2 Timóteo 1,6. Por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Paulo recomenda: procurai com zelo os melhores dons, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 Coríntios 14:1. Siga o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. É aqui que eu queria entrar um pouquinho com vocês. Existe uma diferença entre dom de profecia e ministério de profeta. Vamos só ver um subsídio teológico rapidinho aqui. No Antigo Testamento, os profetas, que em hebraico significa nabi, apresentavam Deus ao povo por meio de mensagens, assim como os sacerdotes representavam o povo diante de Deus. Os profetas representavam Deus diante do povo. Está lá em Deuteronômio 18:18. O ministério de profeta era caracterizado por uma forte postura de autoridade perante o povo. Êxodo 19, 7 e 8, 2 Reis 6, 1 e Ezequiel 22. Então, no Antigo Testamento, os profetas eram chamados de, em hebraico, nabi. No Antigo Testamento, amados, o sacerdote levava o povo diante de Deus e oferecia sacrifícios e intercessão pelo povo. Amém? Já o profeta era diferente. O profeta representava Deus diante do povo. Eu estava esperando você chegar aqui para comentar, mas aí você já falou, Nabi. Eu ia pode falar falar. também, aqui na aula que eu estou fazendo hoje, a gente estava estudando sobre a teologia da espiritualidade cristã. Aí estava falando dos profetas, aí fala realmente, em hebraico significa Nabi, mas aqui ele dá o significado, que é alguém que ferve pela mensagem divina. Ai, que lindo! Alguém que ferve pela mensagem divina. Que lindo! Todos eles se espelhavam um pouco em Moisés, mesmo sistema assim, de ser profeta, era um modelo para eles, mas que mesmo com os erros, como a gente comentou aqui, todos eles tinham algo em comum, que era ferver pela mensagem divina. Olha que lindo! E sempre a característica de um profeta era alguém que trazia a mensagem de Deus num tom de exortação contra as práticas pecaminosas, e quando também o povo de Deus era oprimido e exilado, enfim, em defesa ao povo de Deus e contra o pecado. E
contra o pecado. Era uma característica de ser profeta. Que deveria prevalecer até hoje, né? Exorta contra o pecado, né? Porque o exortar é trazer de volta, né? O exortar significa dar não é um chacoalhão, mas tipo assim, é trazer um despertamento, principalmente para quem está desviado, é justamente isso, para quem está na prática do pecado. Ó, quem aqui fala assim, ó, os atos de Deus no passado era referência ética que capacitava o profeta a discernir o certo do errado. Olha aí, ó. Talvez é uma das diferenças também do ministério de profeta e dom de profecia. Dom de profecia. Então, aqui a gente vai ver um pouquinho a diferença, né? Porque naquela época o povo, quando reconhecia o profeta como sendo enviado de Deus, eles tinham uma postura diferente diante do profeta. Eles até, bancavam o profeta, digamos assim. E, geralmente o profeta tinha uma autoridade e uma liderança. Ele tinha uma forte postura de liderança diante do povo. Ele tinha uma influência com o povo. Tá? E eles eram sustentados pelo povo. Quando o povo, então, reconhecia que esses profetas eram de Deus. Quando reconhecia que esses profetas ferviam, né? Pela palavra de Deus. Elias, inclusive, foi o fundador da escola de profetas. E, segundo alguns estudiosos, a escola tinha mais ou menos 11 mil alunos. Olha só que escolinha, hein? Mais ou menos 11 mil alunos. Amém? Infelizmente, o povo respeitava os profetas, mas infelizmente alguns reis não respeitavam. E esses reis que não respeitavam, influenciavam parte do povo para que viesse a matar os profetas. Mas por quê? Justamente porque o Ricardo acabou de comentar. Porque o profeta mostrava o erro e chamava o povo ao arrependimento. E os reis, obrigada, Ricardo, e os reis não queriam, lógico, viviam na prática do pecado, na vida boa, na orgia, na idolatria, eles não queriam conserto. Por esse motivo, influenciavam o povo e faziam com que o povo viesse a, então, assassinar os profetas. Até porque, Cláudio, fala aqui que a característica principal, que é a primeira, tem uma intimidade profunda com Deus, o profeta. E segunda, que eles estão altamente comprometidos com o seu povo, não com o rei, né, da terreno. Por isso denunciavam tudo aquilo que podiam contaminá-los. E essa é a função do profeta. Eles iam pela dispensação do Espírito mesmo. Eles tinham compromisso. Aí vem aquela questão, né, que a gente fala um tabu hoje, né? Mas quando a gente vai querer pregar contra algumas práticas, fala, mas a Bíblia fala, amar o próximo como a ti mesmo. É aí que você tem que exortar, né? Porque eles tinham um compromisso e um amor pelo povo, tanto que eles denunciavam tudo que podia contaminar e ser prejudicial ao povo. Isso é amor. Isso é amor. Porque amor é passar amor. Exatamente. Porque amor verdadeiro não é você, é o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Se eu sei que aquilo vai me fazer mal, por que eu vou deixar que meu irmão faça então? Isso é amor, isso é ser profeta. Então, e agora já vê um pouquinho o sentido de profeta no Novo Testamento, à luz das Escrituras mesmo, no Novo Testamento, né? O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Aí, Hebreus 5,4 fala que ninguém toma para si essa honra, senão quem é chamado por Deus. Até porque pagava um preço altíssimo, né? Não dava nem para querer. Ponto 1. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Temos aqui alguns exemplos. Ezequiel 22. Os anciãos vieram a Ezequiel para que este consultasse o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhe respondeu que por causa das suas abominações não receberiam resposta. Então, naquela época, eles também eram consultados. Já em 1 Samuel 9, 6 e 7, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul, que se haviam perdido. Em 1 Reis 14, 2 e 3, está registrada uma consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não. E o profeta respondeu da parte de Deus. Está lá em 1 Reis 14, 4 a 7.
Depois Moisés também transmitia aos anciões o que Deus lhe falava. Êxodo 19, 7 e 8. E vemos que no Antigo Testamento o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Já no Novo Testamento, o profeta na dispensação do Novo Testamento, entre os dons espirituais está o dom de profetizar. 1 Coríntios 12, 10. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias. Atos 2,17. Não vou poder ler todas as passagens, amados, porque já são 9 horas e 8 minutos. Amém? Eu quero, ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta. Veja bem, já vou explicar o porquê. O termo profeta designa que tem o ministério de profeta. Este ministério de profeta é o ministério da palavra, para a qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Lemos em Atos 21, 8 e 9, que Filipe tinha 4 filhos que profetizavam, e que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta, Ágabo. Está lá em Atos 21, 10. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta no Antigo Testamento e no Novo. No Antigo, os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam-lhe a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz: a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. Lucas 16, 16. No pacto da nova aliança, temos Jesus como o único mediador. 1 Timóteo 2, 5. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. No novo pacto, todos temos acesso a Deus por Jesus Cristo. Efésios 2, 18. Antes de eu finalizar aqui, deixa eu só fazer um comentário. Ter dom de profecia, então, não significa que você é profeta. Ser profeta significa ter um ministério de profeta. E isso está relacionado a ter uma liderança diante do povo de Deus. Então, para você ser um profeta, primeiro você tem que ter uma liderança. Tem que ser alguém que se destaca entre o povo de Deus. No Antigo Testamento, a Bíblia deixa claro que os profetas eram consultados. Já no Novo Testamento, a Bíblia não ensina a consultar profetas ou profetisas. Profetas existem, mas são usados por Deus quando Ele quer usar. Atos 21, 10. E o Novo Testamento ensina que a igreja, para ser guiada, deve ler a palavra de Deus, encher-se do Espírito Santo e obedecer aos pastores. Normalmente profeta, hoje o ministério de profeta é quem? É uma pessoa que exerce liderança sobre o povo. Essa liderança é reconhecida pelas outras lideranças. Este profeta é chamado por Deus e é separado e consagrado ao ministério de profeta. Ele está debaixo da autoridade de um pastor. Não significa que ele seja menos que o pastor. Normalmente ele anda junto com o seu pastor, ajudando. Em muitos casos, o próprio pastor das igrejas é um profeta. Tem o ministério de profeta também. Porque a palavra de Deus fala que a uns ele deu para profeta, mestres, doutores, pastores, né? Tudo isso para quê? Para edificação da obra. Nenhum é melhor do que o outro, nenhum é inferior ao outro. São todos equiparados. O que tem acontecido, infelizmente, hoje em dia, é muitas profetadas. Pessoas que se autodenominam profetas, que não aceitam a autoridade de um pastor sobre a sua vida. Já começa por aí. Está errado. Todo profeta anda junto, porque Deus não dá ministério para dividir. Deus dá ministério para somar. Então, se alguém chegar para vocês e falar: ah, eu sou profeta, qual igreja você congrega? Não, irmão, não tem igreja não. Deus é sobre mim, acima de mim é só Deus, nenhum homem é sobre mim. Está errado, já começa errado por aí. Porque toda autoridade é instituída por Deus. Tá? Ah, eu profetizo só na minha casa porque, eu não preciso no culto, eu tenho intimidade com o Senhor. Está errado, já não é de Deus. Outra coisa que acontece, nenhum profeta vai
contrário à palavra de Deus? Nenhum profeta vai profetizar na sua vida. Ó, Ricardo, joga lá na Mega Sena que essa você vai ganhar, porque Deus está falando. Jogo de azar não é de Deus, está na Bíblia. Ou então nenhum profeta vai chegar e falar, ó, Rafael, a Tati não é de Deus não, ela é uma enviada, misericórdia, é repreendido, né? Não, você tem que separar, porque a Tati não é que Deus não separa casamento. E isso tem muito, amados, não é um. Mete o pé nesse profeta que não é profeta, é profetada. Não existe isso. O pior é que profetizaram para Tati se ligar também, viu? Da igreja. A misericórdia, sério, eu nem sabia, olha. Ao contrário, que o Rafael não era de Deus? É como é que é? É um tropeço. Sangue de Jesus tem poder. E que o profeta estava solteiro, que Deus já estava escolhendo já. O varão? O varão estava próximo dela. Tá, mesmo, do ladinho aí. Certinho, né? Meu ex-cunhado mesmo, ele falou que ele se separou da minha irmã. Aí divorciou, casou. Ele falou assim, quando estava para separar dela, ele orou, dobrou o joelho, orou, pediu a Deus seguimento, fizeram campanha, o pastor fez campanha. Para separar? Para separar, porque ele orava. Se Deus ia permitir, que permitisse. E ele pegou a malinha dela, foi lá, tá morando com outra mulher. Eu falei o quê? 2 anos. Sangue de Jesus. Ele orava, ele pedia a Deus. E Deus mostrou a mulher que tinha que ir orar. Fizeram campanha na igreja, ele é evangélico na igreja. Vai ver que é irmã da igreja, lá, né? Sangue de Jesus tem A poder. minha irmã hoje, até hoje, ela não se conforma, sabe? Se fosse por ela estava com ele até hoje. Ela não se conforma. E com razão, né? Fala, Rafa. Gente, é de ficar sem palavras, né? Misericórdia, como que alguém que se diz pastor me faz uma campanha na igreja para separar? Nunca, nunca. Lógico que há casos em que Deus permite que haja separação, porque Deus sabe das consequências lá na frente. A palavra de Deus diz que Deus deu a carta de divórcio por conta da dureza do coração do homem. É diferente, são situações, mas nunca, jamais, em hipótese alguma, seja pastor, seja líder, seja quem for, jamais vamos aconselhar alguém para que separe. Dá vontade? Sim, tem casos que dá vontade de você, dá vontade de chegar para a pessoa, meu, acorda, esse não é para você, essa não é para você. Mas não, como servos de Deus, nós não podemos, em hipótese alguma. O que nós temos que orar? Para que Deus abra os olhos e mostre qual é a real. É diferente do que você orar e falar para Deus. Que nem eu ia falar, irmão. Eu ia falar assim, que, tipo assim, esses novos profetas de live, misericórdia. Sangue de Jesus sem poder. É profeta. Eu vou ver se eu conheci na farinha. Você entra meia-noite, 1h da manhã no Facebook, tem profeta que escreve um nome e já começa a revelar. Sabe? É uma coisa assim que, meu Deus. Eu vi um que tinha um cajado, que ele olhava pro cajado e Deus revelava as coisas das pessoas no cajado. E muita gente acredita. Ganha de igreja, ganha de live de igreja. Ganha, porque o povo está sedente, o povo não conhece. Primeiro que a profecia hoje, ela não vai vir individual quando é um ministério de profeta. Se tem o dom da profecia, normalmente o dom da profecia, sim. É aquele irmãozinho, aquela irmã que está ali na igreja fazendo a obra de Deus. Deus usa naquele momento para levar uma palavra, Deus usa um sonho. Isso sim é dom de profecia. O momento que a pessoa está passando por uma provação, está passando por uma luta, por uma indecisão, o Espírito Santo ministra o coração daquele profeta, daquela pessoa que tem ministério, tem dom de profecia. Essa pessoa então vai e leva essa palavra de acalento, de exortação, de conforto.
ali, naquele momento específico. Mas no ministério de profecia, normalmente é profetizado por uma coletividade, como aconteceu há alguns anos no ministério de Gideões. O pastor que é profeta, profetizou que se líderes espirituais não se consertassem, a igreja seria impedida de trabalhar, de fazer a obra. E o que aconteceu? Ficamos por um período só fazendo live, porque as portas foram fechadas. E ainda continuamos com uma restrição. Então, isso sim é uma profecia. É a profecia para a coletividade. Esse é o ministério de profeta. E ele está debaixo da autoridade, da cobertura espiritual de um outro pastor. E lembrando que sempre, quando alguém se intitular profeta e for entregar uma profecia, essa profecia ela tem que ter base bíblica. Sim. Porque tudo que Deus revelou para nós já está aqui. Exatamente. Que ao contrário disso, senão vamos confundir os dons, né? Existe o dom de revelação e o dom de profecia. É a profecia diferente. tem que ter base bíblica. Exatamente. Senão não é profeta. Não é profeta. Exatamente. É profeta do Paraguai. Profetizar tipo assim, Deus está falando que vai te dar o que você quer, mas você tem que buscar. Você vai profetizar? Faz a sua parte, você vai conseguir. Então, exatamente. Entendeu? Então, isso que tem que ficar claro. Então, o dom de profecia, ele é mais individual, mais temporal, para aquele momento específico. O ministério profético é sempre alguém que exerce uma liderança, que tem uma influência sobre o povo, normalmente um pastor, tá? Ou às vezes o pastor, a esposa do pastor às vezes tem um ministério profético, porque ela vem somar, e o ministério profético é dado na coletividade, na maioria das vezes, tá? E quem tem o dom da profecia, dá a entrega para a pessoa, o Espírito Santo usa em sonhos, mostra em visões. A própria Bíblia. Não é porque a pessoa tem o dom que ela vai se titular a pessoa. Exatamente. O livro que eu estava lendo sobre dons, ele fala que os dons do Espírito é algo que ele é emprestado. Deus te deu um dom, ele é emprestado para te usar naquele momento. Depois é a mesma coisa dos profetas do Antigo, depois volta. Sim. Os 10 talentos também. Isso. Não é seu, não é porque você tem o dom de profecia que você é profeta. Se você é profeta, tem que ter um ministério, como a Cláudia está falando ali. É isso mesmo, exatamente. Muito bem. É o dom de profecia e o ministério de profecia. São duas coisas bem diferentes. E sempre, a própria palavra fala, toda profecia tem que ser analisada à luz das Escrituras. E como é que eu vou analisar a luz das Escrituras se eu não conheço as Escrituras? Porque diz a palavra, você pede, você recebe a profecia. Mas só que mais para frente você vai ter que dar conta, satisfação para Deus, o que você fez usou dessa sua profecia. Exatamente. Portanto, é um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procura usá-lo para responder a consulta de qualquer natureza, como casamento, viagens, compras de imóveis. Fica, neste caso, falando sozinho. Porque Deus diz, não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Jeremias 23, 21. Então é fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profecia. Nós temos profetas na nossa igreja? Dom de profecia? Temos. Temos dom de profecia, sim. Temos muitas pessoas que são usadas para profetizar. Nós podemos profetizar isso. A palavra fala que nós podemos profetizar. Agora, ministério profético é diferente. Se intitular profeta, tomar para si aquilo que não é seu, que o Senhor não te deu, é muito sério. Porque é bem que o Rafael colocou. Depois vamos prestar conta. Porque muita gente chega e fala assim, ó, Deus está falando para ti, mas esse Deus está falando, você está tirando palavras da boca. Exatamente. É uma coisa muito... Ai daquele que brincar com a palavra. É muito sério. Aí já entra lá em Apocalipse, né? Que ele quer acrescentar uma vírgula. Ou tirar uma vírgula. Porque tudo que Deus tinha para falar, ele tá falou? aqui. Sim. Tanto que ele fala ali que acabou em João Batista a lei e os profetas. Acabou.
Agora Ele nos deu livre acesso ao Pai e o Espírito Santo nos dá entendimento da palavra, nos dá discernimento. Então eu não preciso ir no profeta, no irmãozinho tal que revela na irmãzinha. Não. Eu tenho aqui a revelação da palavra de Deus. Só buscar. É interessante, né? Até entra na nossa campanha, né? Do Profetiza Filho do Homem. A gente vê que todos os profetas, eles profetizavam algo que Deus mandava eles falar. A palavra de Deus. Deus falou para Ezequiel, ó, diz isso. Deus não profetizavam exato. Aí hoje nós podemos fazer das palavras dele a nossa. Exatamente. Fazer a mesma profecia que Ezequiel fez e profetizar as mesmas palavras. Profetizar a vida, profetizar tudo isso aí. A cura, a restauração. Sim. Usando a palavra que Deus deu a ele. Não inventar uma palavra nova ali e falar, né? Isso aí pode até matar espiritualmente. Mata. E outra coisa, igual eu estava falando de revelação aí, quando Deus mostra algo, vamos pegar o lado, não ruim, mas eu digo assim, quando Deus mostra, por exemplo, fulano vai sofrer um acidente, se Ele mostra, automaticamente, Ele já dá para aquela pessoa a direção para orar e repreender aquilo. Agora, se a pessoa simplesmente chega para você e fala, Deus mostrou que vai acontecer isso com você, acabou? Sai fora, sangue de Jesus tem poder. Isso tem. Eu conheci logo que eu vim para Londrina, uma família que eles perderam um filho que era piloto de avião, por causa de uma profetada. E foi isso que aconteceu. Você vai, daqui tantos anos você vai morrer assim. Ele colocou aquilo na cabeça, ele ficou fora de si. Por conta disso, ele acabou sofrendo um acidente. Quer dizer, ele encasquetou e outra. Eu tive uma amiga que quase morreu por causa de uma profetada também. Uma tal de uma irmãzinha que profetizava, ela era louca para engravidar. Profetizou que ela estava grávida. Essa menina começou a ter gravidez psicológica. A barriga começou a crescer, começou a passar mal. A gente estava vendo a hora, ia no médico, não tinha nada. Não, mas eu tô grávida, e todos os sintomas de gravidez. Até que o pastor teve que intervir, orar, quebrar essa palavra, que foi uma palavra de maldição, na verdade, que acabou sendo, porque tornou-se uma maldição na vida dela. Essa menina quase entrou em depressão. Hoje, glória a Deus, foi uma filha linda, uma bênção. O Senhor cumpriu a promessa que Ele havia feito na vida dela, mas era no tempo dele. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa história de eis que o Senhor está falando. Primeiro que o Senhor não fala assim mais, né? Não é assim. Eu morro de medo quando às vezes eu vejo alguém ali tá orando e eu sinto de falar alguma coisa. Senhor, se for o Senhor me incomoda. Senhor, se for o Senhor, queima. Aí queima mesmo, parece que fica, não é, tá incomodando. Aí, tá bom, Senhor, então eu vou. Mas se não for, eu não vou, porque é muito sério. E não vou profetizar, não. Eu vou orar. Às vezes alguns louvores me tocam, e aí fica, quando vem de novo o refrão, vem de novo. Vai naquela pessoa e fala isso. Se não for. Porque se Deus confirma, você não vai, você paga o preço. Você paga o preço. Agora, se Deus não confirma, você vai, você também paga o preço. Você paga o preço. Então é muito sério. Muito sério. Teria muito mais coisa para nós falarmos, amados, mas o nosso tempo é curto, não dá. Mas leiam a palavra de Deus, amados. Leiam. A palavra vai trazer entendimento para vocês. Vai trazer discernimento. Busquem a presença de Deus. Busquem os cultos. E acima de tudo o que diz a lição e a palavra, obedeçam aos seus pastores. Eles não foram colocados ali de enfeite porque alguém achou que eles eram bonitinhos e poderiam ser pastores. Não. O Senhor os escolheu, porque o Senhor sabe que eles têm capacidade para liderar o seu rebanho. E eles não são inferiores e nem superiores, eles são iguais, tanto o profeta quanto o pastor, o mestre, o doutor, amém? Só que nós temos que respeitá-los. Nós temos, glória a Deus, um pastor abençoado, um pastor que prega a palavra, um pastor que puxa a orelha quando necessário, porque ele teme o Senhor. E como suas ovelhas, nós temos que segui-lo. Mas eu não gostei do que ele falou. O problema é seu, está na palavra. Eu estou ficando quase igual a ele, né? Chata? Não, não é chata não, estou brincando. Mas eu estou ficando chata.
Não é chato, é porque a gente começa a conhecer a palavra e entender, a gente quer que as pessoas entendam, para que não venham a sofrer. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Dúvidas, acesse meu canal, deixem lá, compartilha, deixa seu like.